É isso aí, o Felca na boca do povo. Tá aí, o Zuckerberg, meu garoto, 30 milhões de views, está na capa da nossa live. E aí o Felipe Neto, tá aí, Felca, aprendeu, hein? Reposicionamento de discurso. Essa é a palavra. O Felca, a gente sabe, o meu filho explicou melhor para mim, que eu não sabia disso, nem sabia quem é esse cara, até sair esse vídeo cuja mídia levou ao nível de documentário. Tá? Veio no universo de videogames, tá? Aquela coisa que aparece o cara, aparece a figura do cara pequenininha, enquanto está rolando o jogo de videogame, aquelas lives de videogame. Depois partiu para vídeos de React, começou a tretar com outros influencers, isso já dá bastante views, né? Esse tipo de coisa. E aí ele já tinha iniciado uma crítica aos jogos de azar, ao jogo do tigrinho, games na internet, e agora entrou de vez com essa questão da adultificação de crianças nas redes sociais, na internet. Tá? E bombou esse negócio, bombou. Realmente, aquela coisa, até as pedras do Cais do Porto Santo sabiam disso. Quer dizer, é o segredo de Polichinelo. Sabe aquele da comédia dell'arte italiana, o Polichinelo? O cara que não se continha, que falava. Só que ele falava o que todo mundo já sabia. Ele achava que era um puta segredo que ele estava falando. Né? O personagem da comédia dell'arte italiana. Né? Aí você vê aqui as repercussões. Autor teme lobby contra texto na Câmara. A Câmara começou a pautar, de repente, o Hugo Mota, ou Hugo Mole, naquele motim que os bolsonaristas fizeram para bloquear a pauta em protesto contra a prisão domiciliar lá do Bolsonaro, pautaram que queriam travar a pauta do Congresso. E ficou mal, ficou o Hugo Mota assim, suspeito de prevaricação. Então, a questão, e aí, vai punir as pessoas que fizeram isso, que te impediram de sentar na mesa diretora e travaram a pauta da Câmara? E aí, o que você vai fazer, Hugo Mota? Já está pensando em postergar para o ano que vem. Tá? Assim como também o Fux, ministro do STF, pedir vistas do processo do Bolsonaro e travar tudo para adiar para o ano que vem. Tá? Quer adiar tudo para o ano que vem para provocar crise política em ano eleitoral. Já estão dando ideia para o ministro Fux fazer isso, pedir vistas do processo. Quando chegar nele o processo lá do Bolsonaro, e aí ele pede vistas e trava tudo, e só no ano que vem. Então tá aí, ele conseguiu entrevista com o senador aqui também, lá sobre o Alessandro Vieira, né, do MDB, se não me engano, que é não sei qual é o partido dele. Qual é o partido dele? Está aqui, é do MDB, exatamente, que aparece aqui. Vieira, grupo de trabalho pode atrasar a análise da pauta. A questão é, qual é o timing e qual é a sincronia? A sincronia que surge no momento em que a extrema-direita, primeiro, sendo responsabilizada pelo tarifaço, e essa questão da soberania, eles estão se voltando contra o país, os estados mais prejudicados são aqueles bolsonaristas, etc. E segundo, o Hugo Mota, que está, realmente a coisa pode se voltar contra ele. Prevaricação. Ele não fez nada. Simplesmente tomaram a mesa e o Hugo Mole não fez absolutamente nada. Prevaricação, ele não fez nada contra o motim e não vai punir ninguém. Ou vai postergar isso. A punição. A questão é, a grande mídia, a Faria Lima, precisa do Hugo Mota.
tá? Precisa dos presidentes do Alcolumbre, precisa para manter a espada de Demóstenes sobre Damocles, né? Sobre a cabeça do Lula. E os pedidos de impeachment e tudo mais. Manter a espada sobre a cabeça do Lula pendurada. Então é interessante que é uma estratégia diversionista, na minha opinião, para mudar a pauta, mudar o assunto, mudar a agenda. Tá? Isso empodera, eu fico impressionado da Maris Alves não apareceu, ela fica falando pedofilia na ilha de Marajó, não sei o quê, e agora? Cadê a Damaris Alves nessa discussão? Estou sentindo falta da Damaris Alves. Né? Mas é interessante isso. E segundo, a grande questão é proteger as big techs. Pode parecer paradoxal, mas essas denúncias do Felca protegem as big techs. Por quê? Porque evita de pautar a soberania digital. Fica com essa conversa mole de regulamentação das big techs. Então começam os projetos aqui na Câmara dos Deputados, tal. Lula anuncia envio imediato de projeto para regulamentar as big techs. Está aí surfando na onda aqui na pauta. Tá? Então saiu agora, a comissão aprova aumento de pena para aliciamento de crianças e adolescentes. Então essa coisa da judicialização ou policialização do problema. Então aumentar as penas. O problema é que a pena é muito baixa. Infantilizando a discussão. Tornando a discussão, o nível da discussão Harris, baixo nível. Então, novamente, vem esse termo fetiche regulamentar. Então, regulamentar as big techs. É aquela imagem que eu já falei. É aquela coisa de falar para o leão, olha, você precisa ser vegetariano. Vamos regulamentar? Então, às segundas e quintas você vai ser vegetariano, tá? Nos outros dias, liberado. Você pode comer suas presas, sua carne vermelha. Mas segunda e quinta você tem que ser vegetariano, hein? Lembra, isso é contra a natureza do negócio das big techs. Por que isso protege as big techs, paradoxalmente? Porque evita a pauta da soberania digital. Por que não fazemos as nossas próprias redes? Como a China, a Rússia. E é claro que entra aqui a Janja. Precisamos regulamentar as redes de Janja, mas é ótimo, claro. A Janja é aquela que bateu o pé que a COP30 deveria ser lá em Belém. A gente está vendo o que está acontecendo lá em Belém. Estão querendo extorquir lá o sistema hoteleiro. Tá, opa, vamos nos fazer agora. Vamos explorar os gringos. E a Janja, é claro que ela vai ser a favor da regulamentação das redes. Claro, isso protege as big techs. Essa conversa mole é postergar o problema, é empurrar o problema com a barriga. E como se consegue isso? Claro, envenenando o fígado da esquerda. Oposição ameaça obstruir projeto contra a adultização nas redes. Lideranças da oposição alegam que vão obstruir a votação se o texto incluir dispositivos que considerem censura à internet. Aí vem essa ladainha da censura à internet. Porque, claro, prejudica eles próprios. Porque eles vivem disso. Porque o algoritmo adora ódio. Então é bom deixar do jeito que está. Então vamos, então eles entram contra, eles se colocam contra, isso alimenta a cismogênese.
Então você tem uma esquerda que vai pensar com o fígado, não, eles querem obstruir, não, a gente quer regulamentação, aí fica ainda, alimenta. Uma coisa que deveria pular fora dessa discussão. É uma discussão que não tem saída. Simplesmente pensa em soberania digital. Não tem solução isso. O Peck Levógero pergunta: o senhor acha que a Felca fez isso intencionalmente ou foi apenas um bobo útil? Ele foi esperto. Esse mundo está dividido entre inteligentes e espertos. Tá? Inteligentes e espertos. Tá? Felca não é um cara inteligente, ele é esperto. Para você trabalhar, ser bem-sucedido em redes sociais, você tem que ser esperto. A inteligência está fora do negócio. Tá? Então ele se reposicionou. É aquela coisa, ele viu o caso de Felipe Neto, Reinaldo Azevedo, o lance é se reposicionar. Essa onda da crítica, da sexualização das crianças, a entrada da Maris Alves, a criança sendo cooptada, ser viciadas na ilha de Marajó e tudo mais. Então é nessa que eu vou. E ele conseguiu aí mais de 1 milhão de seguidores inscritos no perfil dele, não sei se é no Instagram, coisa assim, conseguiu. Se jactando que não monetizou o vídeo dele, fica se jactando. Tá vendo? Eu estou pensando, eu não quero vantagens, mas conseguiu aí mais de 1 milhão. Tá? Então, eu acho que a questão é o reposicionamento de discurso. Eles são espertos, Felipe Neto é esperto. Lembra aquela entrevista lá do De Noite que eu já passei aqui na live? De Noite do SBT, né? Que ele fala, não, você não tem medo de você falar as coisas e se arrepender no futuro? Isso na época do jornalismo de guerra, anti-Dilma, anti-PT. Ele falou, não, qualquer coisa eu falo que eu era um idiota, que eu precisava ler, sabe? Porque eu era um idiota e agora não sou mais. Agora ele se reposicionou, o discurso está lá no ICL, sócio do ICL. Junto lá com o banqueiro do bem, querendo hackear o capitalismo. Mas tem uma coisa interessante no vídeo do Felca, não sei se foi involuntário que ele colocou isso, mas é o conceito de adultificação, que é mais amplo do que sexualização. Estão colocando como sinônimos esses conceitos e não é. Não sei se vocês lembram, vocês assistiram ao vídeo lá do Felca, no início ele fala desses influencers mirins, que a gente já tratou aqui na live dentro do viés da pós-meritocracia. Uma molecada que virou influencer, 8, 10 anos, 12 anos, falando que estudar não vale nada, para que estudar? O negócio é você pensar em você mesmo, arriscar. Então, jogos, investimento, investir, meme coins, bitcoins e tudo mais. Ele começa o vídeo com esses influencers mirins, que eu qualifico como influências da pós-meritocracia. Então, o que é a adultificação? É você colocar crianças menores em situações análogas a situações de adulto. Então, vendendo o caminho do sucesso, o caminho como ganhar mais dinheiro, como ganhar dinheiro de forma rápida, ficar rico rapidamente, investindo em moedas digitais e tudo mais. É a pós-meritocracia. Então, isso é uma coisa mais ampla do que apenas sexualização, pedofilia. É mais do que isso. Tá? É um fenômeno que tem a ver com esse novo ecossistema digital que a gente já falou, que a gente já vem falando,
que envolve essas casas de aposta, jogos do tigrinho, tá? Os investimentos cada vez mais se assemelhando a apostas, tá? Investimentos no mercado financeiro cada vez mais se assemelhando a aposta, e como as crianças, os menores de idade podem entrar nessa, se tornar investidores e ganhar dinheiro fácil. Como um outro vídeo que eu já coloquei aqui na live, colocava, é a saída para você não ser CLT. E nessa ainda, num princípio neoliberal, pós-meritocrático, falando mal da CLT. Então, olha só aqueles caras de CLT. Pegar ônibus, acordar cedo, tem patrão, você tem que fugir disso, diz esses influencers mirins. E não é estudando que você vai fugir disso. É acreditando em você e vem essa ladainha toda. Mescla de autoajuda, pós-meritocracia, meio assim, uma coisa meio esotérica até. Tá? Então, é uma coisa mais ampla, a adultificação. Tá? Então, está aqui a recompensa do... Em vídeo sobre a adultização de crianças na internet, Felca ganhou mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Em uma semana, vídeo postado no YouTube soma mais de 33 milhões de visualizações. Está aí. Então, uma coisa que ele denuncia que ocorre dentro das redes sociais, ele denuncia nas redes sociais, e ele é recompensado nas próprias redes sociais. Estamos aí no conceito de media life. Conceito de media life. O horizonte da realidade é definido pela própria internet. É o tautista, não tem saída. Tá? E aí você vê essa discussão, é efeito Felca, agora se discute. Virou uma metalinguagem, começa a fazer uma metalinguagem sobre a própria questão. Então a câmera, está todo mundo discutindo o efeito Felca. Está aqui lá no ICL, o Demore, o Leandro Demore discutindo isso. Lula defende regulamentação das redes, após vídeo sobre a adultização. Eles colocam o efeito Felca no sentido positivo. Isso é péssimo. É mais um movimento de despolitização. Então, um misto de influencer e celebridade pauta a agenda política nacional por esses interesses, essas sincronias, esses timings que eu estou apresentando aqui. Não é à toa que no momento em que o presidente da Câmara está em palpos de aranha e vê isso daqui que a gente já denunciou, Masterchef Júnior, a adultificação das crianças e o fim da vergonha, isso em 2015. É interessante que naquela época, esse Masterchef Júnior, não sei se vocês vão lembrar, foi utilizado como arma dentro da guerra híbrida. Tá? Para quê? Para dar visibilidade para a extrema-direita. Não sei se vocês lembram desse caso, mas eu me lembro muito bem, e o meu blog lembra muito bem este caso. Foi o seguinte, foi uma menina chamada Valentina, sofreu assédio sexual a partir do reality televisivo Masterchef Júnior. Tá? Por quê? Ela começou a ser assediada nas redes do tipo assim, dessa baixaria, assim, do tipo novinha, já aguenta. Então, temos esse processo de adultificação de crianças sendo expostas a situações que é para adultos. Correr contra o tempo, correndo para disputar um prêmio em dinheiro. Está lá, isso em 2015. Que foi um processo que foi usado nessa época, tudo bem. Se permitia, não havia uma crítica desse processo de adultificação. Porque era conveniente, porque dava visibilidade e intensificava os movimentos da extrema-direita, que era necessário para engrossar os movimentos anti-Dilma. Isso em 2015.
Está lá no meu blog, esse texto aqui é do meu blog. Em 2015 já discuti esse conceito de adultificação, que está aqui presente nesse livro que eu já mostrando novamente, do Desaparecimento da Infância do Neil Postman, que é um livro de 1982. Tá? De 1982. Tá? Já se discutia, mas naquela época não. Nas redes sociais ela sendo assediada. Não, mas tudo bem. Deixaram passar agora. Tá aí. Quem é o Felca? Era esse cara aqui. Veio dessa área de games, meio humorista, comediante, fazendo vídeos de react, inventando treta com outros influencers, lançando desafios. E, de repente, esse cara começa a agendar a política nacional. Tá aí. Vai bem, viu? Vai bem. E é claro, estamos falando em reposicionamento, já que eu